Então, vamos seguir com o nosso estudo. E aproveitando a fala, antes de começar a gravação, né, vocês compartilhando as experiências, né, tantas adversidades que a gente se depara de forma inesperada, algumas muito difíceis, né, outras mais leves um pouco. E o que o Lama está fazendo, nos ensinando nesse livro, é a trazer todas essas experiências para a nossa prática, né, para elas nos apoiarem, nos impulsionarem no caminho da realização espiritual, no caminho da realização completa, né, de desenvolver a bodhicitta e alcançar a iluminação, realizar a iluminação completa. E é sempre um desafio, né? Conseguir ver todas as experiências como elementos, como combustível para a nossa prática. Mas aí, quando a gente contempla essas experiências difíceis, talvez seja mais fácil a gente começar mesmo pelas um pouco difíceis, né? E trazendo, se familiarizando com elas, em trazer essas adversidades para o caminho, né? E depois, quando a gente se deparar com situações tão extremas, a gente já tem uma certa habilidade, assim, já tem uma familiarização em usar essas adversidades para nos impulsionarem no caminho, né, da prática. Então, eu acho que é uma oportunidade a gente olhar para essas experiências e pelo menos assim, considerando trazê-las, né, como combustível para a prática. Então, acho que é uma boa coisa, assim, e é isso que o Lama está nos ensinando nesse livro, né? Mas antes de começar mesmo, vamos fazer as preces, né? E aí, depois das preces, a gente faz uma prática de meditação. E conduzida pelo Lama, no retiro do Dharma Todo, uma prática de consciência da consciência que eu sei que o Darcy adora. E aí depois a gente segue com a leitura, tá bom? Então vamos abrir espaço em nosso corpo, coração e mente para nos conectarmos com a presença de Guru Rinpoche, com a presença do nosso Lama. Preparando então para o nosso estudo. Fazemos juntos as preces iniciais. Prece de 7 linhas. Om, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Cid, e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Yogi Nubjansan Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Nyodrupne Pema June Jesudra Kortu Kandro Mampeko Keki Jesudadruki Jindi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siji Hum Orge Yogi Nabjan San Pema Gesar Pula Yantsen Jogi Nyadrupne Pema June Jesudra Kortu Kandro Mampeko Keki Jesudadruki Jinte Lapchi Shitsu So Guru Pema Siji Hum. Alguém. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonan La Janchu Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jiso Jipe Sonanchi
Drola Bentir Sanje Drupasho Sanje Chodan Sochi Chonangla Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jiso Jipe Sonanchi Drola Bentir Sanje Drupasho. Então, vamos começar com a prática. Em uma posição confortável. Darcy, você ouve? In the spirit of loving kindness, let your awareness be released, descending right down to the ground. No espírito da bondade amorosa, deixe que a sua consciência seja liberada e desça pelo espaço do seu corpo até o chão. Then let the light of your awareness illuminate the entire space of your body. E deixe que a luz da sua consciência ilumine todo o espaço do seu corpo. And settle your body in its natural state, relaxed, still, vigilant. Estabeleça o seu corpo no estado natural, relaxado, quieto e vigilante. Releasing all control and all effort, allow your respiration to flow in and out effortlessly, without impediment. Abra mão de todo o controle, de todo o esforço, deixando que a sua respiração flua livremente, sem esforço e sem qualquer impedimento. Releasing all concerns, hopes and fears about the future and past, allow your awareness to come to rest at ease in the present moment. Solte todas as expectativas, todos os temores com respeito ao passado e ao futuro e deixe que a sua consciência repouse no momento presente. Free of grasping, let your awareness be still and naturally clear and bright. Sem qualquer fixação, deixe que a sua consciência se aquiete, em clareza, brilhante. Resting in its own place, without any distinction of inner and outer. Let your awareness remain in its own nature with no object.
repousando em seu próprio espaço, sem qualquer distinção entre interno e externo. Deixe a consciência repousar sem qualquer objeto. While continuing to rest in its own nature, let the light of your awareness illuminate the fluctuations within the field of the body corresponding to the in and out breath. Continuando a repousar em sua própria natureza, deixe que a luz da consciência ilumine as flutuações relacionadas às sensações da entrada e da saída do ar. And as the breath flows in, arouse, enhance your awareness of your own awareness, non-conceptually. Na inspiração, intensifique, eleve a sua consciência da própria consciência, sem objeto. And as the breath flows out, release your awareness into space with no object. E quando o ar sai na expiração, solte a consciência no espaço, sem objeto. Releasing whatever thoughts may come to mind. Soltando qualquer pensamento que venha à mente.
Invert your awareness into the sheer luminosity of your own awareness. Inverta a consciência sobre a pura luminosidade da própria consciência. And release your awareness into the emptiness of space with no object. E solte a consciência na vacuidade do espaço sem objetos. Then rest simultaneously in that luminosity, that emptiness, which are coextensive with each other, which pervade each other. E então repouse simultaneamente na luminosidade e na vacuidade, que são coexistentes, uma permeia a outra. And are non-dual. E são não duais. And let your eyes be open, all of your senses open, unimpeded. E agora deixe os olhos abertos, todos os sentidos abertos, sem qualquer impedimento. Let your mind be loose and free without impeding any of its activities. Deixe a mente solta e livre, sem impedir qualquer uma de suas atividades. And here and now, rest in that mode of awareness, which is not only still but primordially still, which never moves. E aqui e agora, repouse na consciência que não está apenas quieta neste momento,
mas que é primordialmente quieta, nunca se moveu. This awareness here and now that is unborn, unceasing. Nessa consciência no aqui e agora, que é não nascida e não cessa. Which is neither one nor many. Que não é nem uma e nem muitas. Neither existent nor non-existent. Nem existente e nem inexistente. Which utterly transcends the intellect, words and thought. Que transcende inteiramente os conceitos, o intelecto e as palavras. And yet permeates every experience. E permeia todas as experiências.
Cada um a seu tempo, vamos retomando a interação com o ambiente externo, a tela, com o grupo. Bem, bem. Temos nossa prática inicial, então, agora podemos seguir com a leitura. Se alguém quer comentar ou falar antes disso, pode, por favor, abrir aí o microfone. Aline, me Sim. surgiu uma dúvida, porque tem uma hora que ele fala, né, que a consciência é luminosa e tem vacuidade, né? Uhum. E aí, até me atrapalhou a meditação, porque eu fiquei pensando nisso. A Se vacuidade... você achar que pode ser. Ai, que horror que é isso. Fala com a gente. Ah, olha que a gente é espionado. Aí... se a consciência é vacuidade, vacuidade é ausência de existência inerente, certo? Uhum. Então, a consciência tem existência. Ela não tem existência inerente. O que se manifesta nela é vazio de existência inerente. E ela mesma é não nascida e não cessa. Então, o que é não nascido e não cessa não tem existência, né? Ah, tá. Mas Eu, eu até me atrapalhei com a meditação por causa disso. às vezes acontece mesmo, vem umas falas assim na condução e a gente se prende naquilo, né? Ela, É, ela é vazia, né? Tem a vacuidade, essa a ausência de existência inerente dos fenômenos que surgem como aparências para a consciência. E esses fenômenos todos, eles são percebidos por causa da luminosidade da consciência, né? Essa capacidade luminosa de perceber aquilo que surge. Mas não atribui aquilo um sentido de existência inerente por si só. Aquilo passa a ter uma existência, um significado a partir dos conceitos e das atribuições que nós imputamos a essa aparência que surge, né? Mas a consciência também, ela é não nascida e não cessa, né? Então, ela não tem existência inerente também. Clareou, Tico? Bom, então vamos seguir para a leitura. Qualquer momento que alguém mais tenha dúvida, se eu souber ajudar, puder conseguir, senão a gente pede ajuda para o grupo, né? O grupo é bom por isso, galera. Deixa eu ver, acho que a Florizinha também tá aí, tá escondidinha, mas qualquer coisa a gente grita socorro para ela. Bom, então vamos seguir, né? A gente está aqui contemplando o último aforismo do terceiro ponto do treinamento da mente em 7 pontos. Então, nós paramos nesse aforismo de que o que quer que encontre, traga imediatamente para a meditação. Esse aforismo, deixa eu só desmarcar. Esse aforismo é uma yoga pós-meditativa para as horas do dia em que não estamos em meditação formal, ou seja, para a maior parte da nossa vida, né? Maior parcela de tempo da nossa vida. O que quer que encontre, traga imediatamente para a meditação. Enquanto houver seres sencientes com aflições mentais no mundo, os problemas surgirão. Se sua mais profunda aspiração na vida for não ter problemas, a prática do Dharma não o ajudará a realizar essa aspiração. Se sua mais profunda aspiração for o amadurecimento espiritual, então todas as adversidades possíveis que surgirem na vida, sem exceção, poderão dar origem a um insight mais profundo, a uma compaixão mais profunda. Esse aforismo refere-se à primeira nobre verdade, a realidade do sofrimento. A natureza essencial de nossa consciência é pura, mas por hábito nossas mentes são deludidas. Ao reconhecer que os seres sencientes estão perturbados por aflições mentais, não nos surpreendemos quando as dificuldades se manifestam e nos oferecem a oportunidade de respondermos de uma forma significativa. Então, a gente reconhece que essa
que a ação de muitos seres sencientes que a gente entende como negativa ou como prejudicial a nós, né? Se a gente entender que ela se manifesta a partir das aflições mentais daquele próprio ser, a gente pode usar isso como combustível para a nossa prática de compaixão, por exemplo, né? Isso pode se tornar combustível para a nossa parte material, né? Para a gente praticar. A questão fundamental aqui implica uma mudança progressiva. Eu ainda não me. A questão fundamental aqui implica uma mudança progressiva de consciência, indo além de esperanças e medos. Enquanto a vida for dominada por medos e esperanças, a prática do Dharma dará lugar a outras prioridades, porque quando a adversidade surgir, as reações automáticas de medo, aversão e hostilidade roubarão o melhor de nós. Quando a felicidade surgir, nós nos agarraremos a ela com ansiedade e medo de que ela escape. A hipótese budista é a de que é possível viver sem esperanças e medos mundanos, encontrando uma fonte de bem-estar que leva a um destemor crescente e amplia o escopo da imaginação. Nesta prática, nutrimos os poucos desejos que são mais valiosos. Digo que Khyentse Rinpoche comentou que, conforme o espírito do despertar amadurece, nós nos livramos até da esperança de atingir o despertar espiritual e do medo de não alcançá-lo. À medida que nos aproximamos do despertar espiritual, estabilizamos-nos no centro, e a esperança e o medo se desfazem. Como disse Langir Tangpa, um dos professores mais adorados do antigo Tibete, treinando dessa maneira, com respeito aos amigos e inimigos, a árvore torta da mente se endireita. Isso conclui o terceiro ponto do treinamento da mente em 7 pontos. Transforme a adversidade em apoio para o despertar espiritual. Então, isso vai de encontro ao que estavam comentando na sala antes da gente começar, né, a nossa leitura, a nossa prática. A gente desenvolver essa capacidade, né, essa habilidade de reconhecer em todas as experiências essa condição que elas nos trazem de trazê-las para a prática, né, de usá-las como material para nosso caminho. Alguém quer comentar alguma coisa? Lori quer falar alguma coisa, fazer um comentário? Ou vocês, pessoal? Eu tô um pouco farrapando aqui, porque eu não tô acompanhando a leitura de fato, assim, né? Não tô acompanhando a Uhum. lógica um pouco do raciocínio, né? Tô pegando o meu aqui no bonde andando, né? Mas isso aqui é a integração mesmo da nossa prática, né? Acolher todas as experiências como manifestação de sabedoria mesmo. A gente vê a mente limitada, a mente que está operando com aversão, com apego, né? Com esperanças e medos em nós e nos outros, né? Mas a gente vai começar, o trabalho principal é em nós, a gente conseguir ver em nós, né? Isso, porque quando a gente começa a ver em nós, aí a gente vê nos outros, mas desse lugar de compreensão, porque você sabe o que é a mente tá presa numa aflição de aversão, de apego, que isso faz conosco, né? O desgaste emocional que é, né? A angústia que é, a ansiedade que é. Mas quando a gente começa a ver na gente, é mais interessante, assim, porque a gente realmente, quando a gente vê no outro, a gente vê desse lugar de empatia mesmo, É, mesmo, né? Senão a gente vê de um lugar de julgamento, ah, coitado, ele tá como se, né, fosse uma coisa muito distante da gente, assim, né? Mas é legal a gente começar a ver, assim, realmente a nossa mente, assim. é. Tá mais E a presente para ver a nossa mente com essas aflições, né? Com essas distorções todas. Obrigada, Flori. Quando a gente reconhece em nós essas experiências, né, a perceber no outro e desenvolver empatia, compaixão, conseguir ver o outro com esse olhar, é mais fácil, né? Porque a gente entende o sofrimento que aquilo traz, a confusão mental e a confusão nas ações também, né? Vão trazendo outras consequências, às vezes ainda mais confusas. Ana, o Paulo, por favor. Ai, gente, hoje eu tô fanha, tô tossindo, tô tudo esquisito, desculpem. Essa,
Essa visão do budismo, ela traz um grande conforto, mas ela realmente eu ainda me sinto muito distante de uma sabedoria, né, de como realmente lidar com tudo. É claro que tudo que se passa, é evidente que a gente lidando com serenidade é muito melhor do que ficar na angústia do medo, na aflição, no nervosismo e tal. Mas aquelas coisas cotidianas da nossa vida exigem uma atenção, né? E eu sei que o Dharma não está falando para eu ser simplesmente desligado de tudo, deixa passar de qualquer jeito, não é isso. Mas realmente alcançar essa sabedoria, para mim, ainda é uma distância muito grande entre o mundo real no qual eu vivo, nas demandas cotidianas, do mundo ideal que a gente aprende, que de alguma forma me diz que esse é o meu caminho. Porém, entre saber que esse é o ponto em que eu preciso estar, mas o ponto que eu estou agora é muito aquém, né? É muito pequeno. Então, realmente eu vejo essa dificuldade tanto de lidar com as minhas questões pessoais, quanto dos que são próximos a mim, né? Procurar transmitir uma serenidade, lidar com serenidade e não parecer assim, uma pessoa completamente ausente, indiferente, né? É complicado. É o caminho, não é fácil, né? Mas é interessante a gente trazer isso quando a gente não tem ainda isso tão é, realizado, não está realizado em nós, obviamente, mas a gente tem isso como algo que faz sentido e a gente já percebe as mudanças em nós mesmos, na nossa experiência, nas nossas relações com o pouco que a gente caminhou, com as práticas que a gente já fez até aqui, com as contemplações, com os estudos, isso já traz para a gente uma abertura, um espaço interno mais amplo, não traz nas nossas relações? Ainda não temos essa capacidade, né, não temos essa capacidade realizada, mas só da gente ir desenvolvendo e contemplando isso e desenvolvendo aos poucos, porque a gente realmente não vai conseguir só ouvir e já realizar, né? É um processo longo. Imagina quantas vidas a gente está operando sob esses condicionamentos, nas garras dessas aflições mentais que nos joga para lá e para cá, né? Há quantas vidas, né? Então, é um processo que a gente vai desenvolvendo com muita gentileza e amorosidade e compaixão com a gente mesmo também, eu digo sempre, porque dá uma sensação de urgência. E tem urgência mesmo, né? Mas não é uma urgência para a gente pegar um açoite e não, você não está fazendo, não. Para a gente ir com essa amorosidade, paciência, mas sem ficar parado, né? Segue caminhando, segue praticando, segue ouvindo, trazendo isso para o coração, trazendo, aspirando, desejando, né? Fazendo todas as práticas de refúgio, enfim, todo esse caminho que a gente já percorreu até aqui e todas as práticas que a gente vem sendo orientada, ensinada a fazer, elas são elementos que vão nos apoiar, né, para a realização disso tudo. Enquanto a gente não tem, a gente vai caminhando com essa amorosidade, essa gentileza com a gente. E desenvolvendo, usando isso, quando a gente escorregar, a gente percebe que escorregou, usa isso como para contemplar, né, de novo, e de novo, e de novo. É que em algum momento isso vai se transformar, né? Marcele, por favor, depois a gente abre para Eu Florir. sempre tenho uma pergunta assim, né? Por exemplo, no hospital. Todo paciente que entra, ele tem esperança de ficar bem, né? E não quer ficar mal. E assim é tudo também. Com mãe, você tem esperança dos seus filhos ficarem bem e não quer que eles fiquem mal. Aí, assim, como dar o melhor que eu posso em cada momento, sem ficar presa nem à esperança e nem ao medo, entende? Com os filhos, com os pacientes. Essa é uma grande questão. E tem vezes, e isso é tão dinâmico, porque tem vezes que você está mais, tem vezes que está menos, né? Você vê que é possível, porque se não fosse possível, seria uma coisa estática, mas não é uma coisa estática. Tem vezes que você tem mais liberdade, tem vezes que você não tem, você é tomado com uma esperança, tomado com uma dor. É muito lindo isso aqui. Então, mas é possível, porque isso é dinâmico. Cada momento é um momento novo, sempre é possível.
Mas às vezes a gente fica mais presa, às vezes não, né? Fica mais ou menos. Eu acho isso fantástico. Isso aqui é achado para mim, sabe? Em cada Maravilhoso. emoção. Maravilhoso, Marcele. Obrigada. É mesmo, né? Te olhar assim, essas experiências, maravilhoso. E dar o melhor que você tem, sabe? É, O melhor que você tem de uma forma a mais livre possível. e reconhecer Porque isso, né, também. A gente reconhecer que tão a gente faz o melhor que pode, né? a gente está tão amarrado, mas é tão simples. É, essa abertura, né? Obrigada, Marcele, pelas palavras. Flori, Pois é, eu tava me lembrando aqui, né, me lembrei de dois mestres, assim, o Eric Pema Kunsan, que a gente tem feito um treinamento com ele, né, do Body Training, e nesses últimos 2 anos ele apresentou uma maneira muito direta e muito simples da gente aplicar essa visão, né, essa visão do budismo, assim. Ele bolou um caminho, assim, que ele disse, primeiro passo é a gente tentar ser melhores seres humanos. Antes da gente querer ser um Buda, por exemplo, a gente procurar ser melhores seres humanos. Ele disse assim: o primeiro ensinamento é para a gente ser melhores seres humanos. E aí ele disse, o Dharma para os seres humanos, que seria a gente praticar as 4 flores, né? Que ele ensinou assim, que seria a primeira abordagem. Depois ele vai dar o Dharma. Depois eu vou falar das 4 flores. Aí ele fala assim, depois que a gente se conecta com o potencial de ser humano genuíno, aí a gente pode começa a se preparar para um Dharma de um Bodhisattva. Porque um Bodhisattva não é um ser humano comum. Aí é que vem as 4 qualidades incomensuráveis. As 4 qualidades incomensuráveis são praticadas por uns Bodhisattvas. Mas os seres humanos como nós, a gente vai praticar as 4 flores, né? Diz assim, as 4 flores, se a gente conseguir gerar mais imparcialidade no nosso convívio, que seria a gente apreciar todos igualmente, sem preconceito, sem diferenças, a gente começar a abrir a nossa mente para ser mais imparcial. Claro que a gente não vai ser perfeitamente imparcial, porque a gente está no processo, mas se a gente começa a cultivar um pouco mais de imparcialidade, a gente está mais presente às pessoas, às circunstâncias, então a gente está cultivando essa flor, a flor da imparcialidade, que nos aproxima da equanimidade, né? Mas não é a equanimidade ainda, porque a equanimidade é uma das 4 incomensuráveis. Isso é o Dharma para os bodhisattvas. Mas o Dharma para os seres humanos, mas aí seria praticar a imparcialidade nesse sentido, né? De apreciar os outros com menos preconceitos. Depois a gente cultiva a flor do altruísmo, que é a flor que se dispõe a ajudar. Então a gente começa a abrir o nosso coração para fazer o nosso melhor, como a Marcele colocou, né? A gente procura, então, cultivar essa flor de fazer o nosso melhor, né? Ajudar como for possível. Depois a gente começa também a abrir mão da agressão, que é a terceira flor. Ou seja, criar um coração sem má vontade, né? Então, abrir o nosso coração para diminuir essa má vontade, que é natural. E depois, a mente mais aberta, uma mente livre de ideias preconcebidas. A gente começa a soltar um pouco essa mente que se agarra às suas ideias. Então, abrir uma mente, cultivar uma mente mais aberta, mais livre de ideias preconcebidas. Então, essas 4 flores seria a base do nosso caminho. A gente começa a andar no mundo como um ser humano melhor. E aí a gente começa a se preparar para andar como um bodhisattva. Que aí as práticas vão começar a nos tocar, aí a gente vai realmente começar a praticar as 4 incomensuráveis. Mas a gente não começa querendo praticar as 4 incomensuráveis inicialmente, entendeu? Então ele começou dando esse processo gradual, assim, né? Bem bonito, assim, mais vivo, mais real, como o Paulo disse, parece uma distância muito grande. Não, você começa expandindo devagar teu coração, tua mente, para o teu dia, fazer o que é melhor possível agora, né? Com a tua mente que você tem, com as condições que você tem. Então isso é um processo de abertura que já começa a acontecer. E isso, juntamente com o Dharma, com as práticas, com o suspiro gentil, com a gente se aproximar da nossa mente muito gentilmente, aí a gente vai poder realmente começar aí a ouvir de fato o Dharma, e aí o Dharma começar a ser um caminho possível para nós, assim. Então a gente vai devagar. É muito interessante a maneira como o Eric tem trazido assim o caminho, sabe? Muito real, assim, muito factível, muito amoroso.
Que Mas lindo, mas muito profundo, né? que E uma lindo, vez, Flor. sim, diz. Lindo e parece mesmo de uma gentileza. Eu estou super curiosa para começar o curso com ele. Ah, vocês vão adorar. Parece de uma gentileza, uma amorosidade, um acolhimento, assim, né? Ele torna o caminho muito suave, muito suave Que lindo. e muito profundo. Muito suave, muito profundo. E uma vez também perguntaram ao Zonza Khyentse Rinpoche, acho que é naquele documentário que a aluna dele fez, Palavras do meu mestre perfeito, né? Tem um documentário que uma aluna do Zonza Khyentse Rinpoche, que é uma cineasta, que fez sobre ele, né? E mostrando como é louco, assim, né? Tem um mestre que, que tá o tempo todo tirando o seu chão, né? Que o mestre do budismo um pouco vai oferecer o que a gente precisa, de fato, né? Pra gente soltar a nossa confusão e tal. Aí, uma vez, no momento lá do documentário, perguntam para o Dzongza Khyentse Rinpoche assim, como é que age um ser iluminado, né? Aí ele disse, eu estou lendo aqui, que eu transcrevi aqui, quando você não tem obsessões, não tem neuroses, não tem inibições, não teme estar quebrando certas regras, não tem medo de não estar à altura das expectativas de alguém, que iluminação mais você quer? Se você consegue fazer isso, né? Então, nossas próprias mentes são radiantes, iluminadas e livres, mas porque não sabemos disso, porque estamos tão presos em todos os tipos de neuroses, inibições e tudo mais, então perdemos aquela radiância e ficamos deprimidos, emocionalmente agressivos e tudo mais. De uma forma ideal, deveríamos entender que estas coisas estão em nossa imaginação, de forma que vagarosamente construímos esta confiança. É belo ver nosso coração se abrir. A mente se expande como uma taça que transborda. Então ele foi bem assim, é o jeito zonza de responder um pouco, né? Como age um ser iluminado. Ele disse: você não tem obsessões, não tem neurose, não tem inibições, não teme estar quebrando certas regras, não tem medo de não estar à altura das expectativas de alguém. Que iluminação mais você quer? Então, ser iluminado é Maravilhoso. um ser livre, não é um ser que a gente imagina, né? Um santo, uma coisa assim, né? Mas basta chegar perto de um mestre desse que a gente vai ter uma surpresa. A gente idealiza, né? Ele ser contido, pudico, né? Maravilhoso. Obrigada, Flori. Ai, a Flori maravilhosa, né? Sempre traz umas coisas incríveis pra gente. Como essa memória guarda tanta coisa, ela transcreve tanta coisa. É que eu Obrigada. vou guardando as coisas aí, daqui a pouco eu me lembro. Faz, tica, cai uma ficha assim. Muito bom. Marcelo, quer falar mais alguma coisa? Tinha levantado a mãozinha? Tá fechado seu microfone. Não quer falar mais nada, não. Ah, tá. Tá bom. Bom, vamos seguir mais um pouquinho na leitura. Vamos entrar no quarto ponto. Vamos abrir uma enquete, né? A gente vai entrar no quarto ponto, o primeiro aforismo do quarto. Vamos começar? Temos um tempinho, né? O que vocês acham? A gente começa e termina na semana que vem, talvez, ou termina hoje, vamos ver. Ele é meio grandinho, este. Então, antes de entrar no quarto ponto, deixa eu tô zoadinha, gente. Eu acho que minha mente está tão. Deixa eu compartilhar o quadro só para a gente se localizar aqui, que a gente percorreu até agora nesse nosso estudo, né? Então, a gente, ó, a gente começou lá com a G, o primeiro ponto, as preliminares, passamos ao segundo ponto, cultivo da bodhicitta absoluta e relativa, contemplamos e praticamos o cultivo da bodhicitta absoluta, da bodhicitta relativa, detalhadamente. Esse ponto foi bastante longo, né? Então a gente levou um tempo cobrindo, né? Tentando compreender. E aí passamos ao terceiro ponto, que é transformar a adversidade em apoio para o despertar espiritual. Super importante e necessário, né? Traz para a gente tudo isso para a nossa vida ordinária, para a nossa vida comum, né? Então, vamos entrar no quarto ponto agora, que é a síntese da prática para uma única vida.
gente entra agora nesse ponto. Seguimos contemplando, né? E esse terceiro ponto, eu acho ele super precioso, assim, porque ele traz realmente os meios da gente usar toda a nossa vida mesmo para a prática, né? Tornar a nossa experiência do dia a dia, a nossa experiência ordinária, a nossa experiência comum, prática do Dharma. Então, a gente tem toda a possibilidade, né? O ponto é a gente conseguir lembrar disso na hora que o bicho estiver pegando. Se a gente conseguir lembrar, vai ser maravilhoso, né? E o que a gente conseguir lembrar, a gente traz para a prática, né? Olha para a aparência e reconhece na aparência uma possibilidade de praticar uma corporificação, né? Uma das 4 corporificações, e traz para a prática. Então, vamos começar o quarto ponto, que é a síntese da prática para uma única vida. As próximas 2 linhas nos dão uma visão panorâmica de todo o treinamento da mente. Todo o treinamento da mente em 7 pontos. As 2 linhas, que na verdade são os 2 aforismos, são muito mais linhas em cada um, né, gente? Então, elas trazem uma visão panorâmica de todo o treinamento da mente em 7 pontos, sintetizando muitas práticas em uma única prática para toda a vida. Esta não é a visão de um erudito, nem uma enciclopédia do budismo a ser consultada sempre que quisermos saber algo específico. É uma síntese curta, simples e prática, visando sustentar a prática diária. O texto do treinamento da mente em 7 pontos, como um todo, apresenta uma prática quintessencial em 4 páginas para o viver e para o morrer. Se você realmente deseja integrar esse treinamento à sua vida, pode tentar memorizá-lo. Eu não tenho esse texto. Você tem, Flori? O texto quintessencial? Qual? O texto do treinamento da vida em 7 pontos, esse que ele está dizendo aqui, são 4 páginas para a gente tentar memorizar. Não, é só os aforismos, né? Ah, tá. Eu acho que eu tenho, mas seria só os aforismos, né? Mas Tem o Lama. tá 4 páginas? Caramba. Porque Não decorei, são eu não 20 e tenho. poucos. Tá. Eu vou tentar achar aqui e te Tô mando. brincando, tô zoando, eu não Não, decorei. eu te mando, vê se porque acho que eu tenho. Não sei se eu tenho também em português, mas em inglês com certeza eu tenho. Tá, tô zoando só. Agora, antes de começar esse tópico, né? O tópico anterior, que que você acabou agora, né? É a melhor Aham, estratégia. Quer dizer, o tópico anterior a o que quer que encontre, traga imediatamente para a meditação, a melhor estratégia é ter 4 práticas, né? aham, Pra gente também. é, eu acho que depois de terminar esse que agora são uma estratégia, agora, uma nova estratégia sintetizada, né? Vão ser 5 práticas, 5 pontos, e depois uhum, POA, né? Mas depois é interessante realmente a gente assim, anotar mesmo o que ele está dizendo, que ele, ó, essas 4 práticas é acumular méritos, purificar as negatividades, né? Fazer oferendas aos espíritos e fazer oferendas aos protetores do Dharma, né? Essas uhum, 4 últimas aqui. A gente pode transformar isso em prática, né? isso. Práticas também, assim, não só a meditação, por exemplo, que a gente faz, mas a gente tentar integrar isso como práticas, né? Acumular mérito, purificar negatividades, que seria a prática dos 4 poderes ou a prática de Vajrasattva, seja como a gente É, faça, né, essa prática. Oferendas aos espíritos, a gente normalmente pode usar uma prática diária do altar, não sei se você comentou isso na época lá. sim. Não, 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 não né? falei do altar. Comentou, né? Por Não. exemplo, a gente pode fazer, por exemplo, todo dia quando eu levanto, eu tenho meu cantinho aqui, aí tem uma prática de fazer oferenda diária, assim, as oferendas de água, aquelas 7 tigelinhas com o incenso, e com a luz. Então, essa é uma forma de você se conectar com todos os seres, né? Os seres sutis, não sutis. Aí tem uma prece que a Jetsuma fez, assim, interessante pra gente fazer no momento que você está oferecendo as tigelinhas de água. Tem que ser uma prática que a gente pode incorporar também, né? E ele fala que a prática oferecer a prática dos protetores seria a gente se conectar com o Bodhicitta, né? De fato mesmo, Uhum, assim. E a gente pode criar um símbolo para todo dia a gente se lembrar, né? se lembrar disso, né? Porque esse é o cerne do nosso caminho, é Bodhicitta mesmo, né? A gente não se esquecer disso. Eu coloco um pouco, eu simbolizei isso um pouco no meu altar, colocando fotos dos seres, que aí eu tenho uma foto assim da família que tá
num momento que a gente tava todo mundo reunido, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos na época, todo mundo. Tem uma foto assim, todo mundo. Aí eu botei uma outra foto da Sanga, que foi um final de um retiro lá no Dharmata, por exemplo, uma foto grande assim. E uma foto de meu com minha filha. Eu boto essas fotos no altar e boto um Buda assim na frente, olhando para eles. O Buda tá de costas pro altar, mas tá olhando para os seres, assim, sabe? Então Que foi uma lindo. forma de, né, de representar um pouco o que o nosso caminho tá pra gente olhar para todos os seres como um Buda olharia, né? Então, por exemplo, aí essas, umas coisinhas assim que a gente vai, né, do nosso jeito, fazendo significado para nós, tendo sentido para nós, a gente vai integrando, né? Sim, boa dica, Flori. De repente dá para fazer uma espécie de um resumo assim prático desse capítulo. Claro, cada um pode pegar o livro e dar uma olhada, né? De repente eu coloco aqui alguns pontos que a gente pode trazer para essa prática diária, a prática formal e a prática, lembrar Sim, disso, né? é. No movimento da vida. E, por exemplo, as práticas de purificação, né? Que você vai ter os quatro poderes de reparação. Você pode fazer formal a prática de Vajrasattva, mas quando também você está no movimento da vida, você pode lembrar disso, né? Tentar lembrar. Então, você contempla todo dia uma frasezinha, um pedacinho disso, eu acho que fica mais vivo na memória, né? E mais possível da gente lembrar no momento Uhum, da necessidade. Tem é. aforismos assim que eu acho que eles são, todos são, lógico, né? Mas tem uns que são realmente, eles trazem elementos que a gente pode empregar agora, né? Na nossa. Práticos, né? É, é. E esse é um deles mesmo. Vamos seguir? Pessoal, a Aninha tá aí. Ana, hoje nós estamos na mesma paleta. É, vamos seguir um pouquinho e aí a gente para em algum ponto aqui. Para sintetizar a essência dessa orientação prática, dedique-se aos cinco poderes. E os cinco poderes são o poder da resolução, da familiarização, das sementes positivas, da repugnância e da oração. O poder da resolução é tomar a decisão de nunca se separar das duas bodhitittas. A resolução é uma posição voltada para o futuro, firmemente fundada no presente. A resolução não é pensar, espero que um dia eu tenha uma visão profunda. Você está no presente, antevendo o futuro com a determinação, de agora em diante, que minha mente nunca se separe das duas bodhitittas. Nunca se separar das duas bodhitittas significa nunca se separar da sabedoria e da compaixão. Por que é tão importante nunca se separar da bodhicitta? Esse ideal do Bodhisattva identifica o autocentramento como raiz do sofrimento. A gente viu também um aforismo, uns 2 ou 3 aforismos atrás, coloque toda a culpa no único culpado, né, que é o autocentramento. Então, esse ideal do Bodhisattva, ele identifica o autocentramento como a raiz do sofrimento. O autocentramento, a convicção de que outras pessoas são menos importantes do que nós mesmos, prejudica a nossa felicidade e a felicidade dos outros. O autocentramento, que parece ser nosso aliado mais precioso na busca da felicidade genuína, é, na realidade, nosso maior inimigo. Determinar isso como verdadeiro em sua própria experiência gera um poderoso incentivo para nunca se separar do remédio direto ao autocentramento, a bodhicitta relativa. A bodhicitta é a fonte da felicidade em face da adversidade, mesmo naquela que pode ser considerada a maior adversidade de todas, a morte. Então, a bodhicitta, né, é para onde a nossa bússola aponta, né? É o que vai direcionar, e a gente tem essa determinação de nunca se separar da bodhicitta. E não é uma determinação que a gente faz só na mente, né? A gente tem essa determinação e vai praticar essa resolução e vai praticar, né? Para que essas duas experiências, sabedoria e compaixão, elas se tornem parte natural da nossa forma de ser e estar no mundo. A gente toma essa resolução não só como um ideal distante, a gente fundamenta isso no momento presente e é uma coisa que a gente vai cultivando e colhendo no futuro, né? Também, que vai estar relacionada com as sementes positivas que a gente vai ver daqui a pouco também. Vamos seguir mais um pouquinho.
Da mesma forma, tome a resolução de nunca se separar da Bodhicitta absoluta. A sabedoria que corta o hábito profundo da reificação, descontextualizando eventos de tal modo que eles parecem ser entidades independentes. O caminho absoluto, o caminho budista é examinar atentamente a noção do eu sou. Esse eu separado, importante, responsável pelo meu corpo, é, de fato, mais importante do que todos os outros? Será que é? Examinando isso com cuidado, descobrimos que vemos as outras pessoas fora dos contextos de sua história, de seu ambiente e de todas as outras condições que as influenciaram ao longo da vida. O insight do Buda, corroborado por várias gerações de contemplativos, é de que considerar eu e você como entidades independentes parece natural apenas porque é habitual. A dicotomia absoluta entre eu e o outro é, na realidade, uma profunda delusão e a verdadeira fonte de sofrimento. Até que nós mesmos tenhamos uma confirmação experiencial desse insight, podemos afirmá-lo intuitivamente, como uma hipótese de trabalho. A gente vai olhar para isso, né? A gente vai usar a bodhicitta relativa, vai ser o elemento que vai nos ajudar, né? O que vai destruir, cortar pela raiz o autocentramento, e a bodhicitta absoluta é o que vai cortar pela raiz essa ideia reificada de um eu e um outro separados, né? Inerentemente existentes. Então, a bodhicitta, a gente toma a resolução de nunca se separar das bodhicittas, porque bodhicitta absoluta e bodhicitta relativa e absoluta vão cortar pela raiz as causas de todas as nossas aflições, de todas as nossas confusões, né? Que é o autocentramento e a delusão. A gente nunca se separa, né? A gente vai tentar fazer isso, nunca se separar, olhar para isso de novo e de novo. Está na próxima página. A hipótese budista é radical. A maioria de nós não acredita que a raiz do sofrimento esteja dentro de nós. Acreditamos que a causa raiz de nossos problemas é externa. Apontamos para fora e acreditamos que não poderemos ser felizes enquanto todas essas coisas irritantes não mudarem. Essa é uma situação verdadeira e logicamente sem saída. O budismo apresenta a hipótese radical de que a nossa situação tem saída. É possível não ficar chateado toda vez que encontrarmos uma pessoa mal intencionada. Resolver nunca se separar das duas bodhicittas implica um ajuste de atitude radical para podermos responder a situações adversas de forma a nos trazer felicidade. Esse Então, ponto aqui, eu sim, acho que esse ponto, né, pressupõe que a gente compreenda bodhicitta, né? Que a gente procure entender de fato o que é bodhicitta. é, Que não é fácil, né? não é. A gente pode confundir bodhicitta com compaixão, apenas compaixão, mas não é, é uma coisa muito mais ampla assim, né? É. E é isso, né? Enquanto a gente não tem ainda essa clareza, a gente toma isso como hipótese de trabalho, como o Lama disse agora há pouco, né? A gente olha para isso, a gente reconhece tem alguma coisa aqui, mas a gente não é exatamente a bodhicitta. Se fosse a bodhicitta relativa e absoluta se manifestando em nós, a gente já não teria mais nenhum dos equívocos que a gente tem, né? Então, a gente olha, contempla e traz isso como um elemento é, que vai nos guiar, assim, que vai nos mover mesmo, vai motivar a nossa prática, o nosso caminho, a realização dessas duas experiências, e nunca se separar delas, né? E tem um aspecto interessante que ele falou aqui também, há pouco, quando falando do autocentramento, né, e da bodhicitta relativa, como quando nós vemos o outro. Tá, bodhicitta relativa e absoluta, né? Quando a gente tem uma experiência com outro baseada no nosso autocentramento, né? Aí tem essa dicotomia, eu e o outro, né? Um eu que está ofendido e um outro que me ofendeu. Mas a gente faz um recorte dessa pessoa e não vê esse outro na sua integralidade, né? Na sua história mais completa, assim, e compreendendo que essa pessoa, mal intencionada com a gente, ela tem uma história toda de vida que trouxe ela até esse momento e a agir da forma que ela age. Se a gente conseguir ampliar a nossa visão e não congelar o ser naquela ação específica que ele está tendo com a gente,
a possibilidade de desenvolver empatia, compaixão, e no futuro a bodhicitta relativa, né? Fica mais fácil surgir. É possível, né? Não é que fica mais fácil surgir. É possível que ela surja. Ô Aline, tu que fez o CIB com a Jeane, tu deve se lembrar de um vídeo que a Jeane gosta de passar, que é aquele vídeo que mostra um pouco, vai mostrando assim uma pessoa, uma cena bem do cotidiano, assim, numa lanchonete, pessoas, uma cena acontecendo. Depois ela mostra, a cena é mostrada com a descrição de quem é cada pessoa que tá ali. Não sei se você lembra desse vídeo que a Sim, eu Jeane... tenho aqui. Vocês querem Mostra ver? esse vídeo, é muito legal. A Já mulher é também nesse ponto. maravilhosa. Ela lembra do material dela e lembra do material dos outros. É uma mulher fantástica. Eu tenho aqui. Pronto, eu vou achar rapidinho. Ai, ai. Sua memória é enorme, né? É um HD de 2.0. É incrível. A Flori é incrível demais. É, eu acho que o vídeo chama uma coisa assim, cada um tem sua história. Peraí, gente, rapidinho. Deixa eu ver se é esse. Se a gente se relacionar com as pessoas olhando para o contexto delas, a gente não para de ficar reagindo normalmente. Porque se a gente você olha para uma pessoa lá no caixa da farmácia e olha, aquela pessoa é filha de não sei quem, que tem a mãe que tá doente, que tem não sei o quê, que mora não sei aonde, que o filho dela foi para o hospital ontem à noite, que ela não dormiu direito. Aí você olha para aquela pessoa de outro lugar. É, Entende? olha, com certeza. E também tem um vídeo que a gente usa no CB, que é Isso é Água, do David Foster Wallace, sabe? This is Water. É lindo também, né? Que é isso, né? A gente usa logo no equilíbrio conativo, né? De abertura, assim, que é a posição de mente, né? Você vai ver o mundo de acordo com como sua mente está. Sua mente está amarrada, né? Fechada, rígida, você vai só ver obstáculo no seu caminho. Mas se você tem um coração mais aberto, uma mente mais aberta, você vai ver muitas outras coisas acontecendo e ver os seres a partir de uma outra visão. Não como alguém que atravanca o meu caminho, né? Mas vou passar esse videozinho primeiro que a Flori falou. Obrigada, Flori. Olha ela. Tá dando para ouvir o iniciozinho? Foi?
Muito bom. Obrigada, Flori, pela lembrança. Oi, Mila. É incrível, né? Como a gente, quando a gente se abre para ver o outro, para imaginar, mesmo é que a gente não saiba, né? A gente olha para o outro com esse olhar, né? Porque tem muitas possibilidades deste ser estar vivendo, né? A história que trouxe ele até esse momento. Que história é essa? E quando a gente se olha para a pessoa a partir de um autocentramento, na maioria das vezes a gente vê o outro como um obstáculo, né? Como, enfim, a gente não consegue ver na sua totalidade, né? E é isso, né? Você olha, cada pessoa tem uma história que a gente não faz ideia de qual é. E às vezes uma manifestação, assim, uma ação equivocada, né? A gente não sabe o que aconteceu, né? Não dá para saber. Às vezes a pessoa está passando por momentos Sua internet tá tá travando, instável, né? Aline. Tá instável. Opa. Deixa eu ver se fechando. Tá instável. Tá me ouvindo? Agora Ah. estamos. Então é essa capacidade que a gente tem, né? De poder olhar para o outro de uma forma que contempla o outro em todas as possibilidades que ele traz, sem estar encerrado no nosso próprio autocentramento, olhando o outro por filtros de demandas As pessoais nossas, né? E a gente devia olhar com as quatro flores, né? Como o Eric É, sugeriu, né? Com imparcialidade, com não agressão, com altruísmo e com a mente aberta, né? Então, esse é ser é. um ser humano. Ah, não, Paulo, por favor. Aline, eu vou falar rápido por causa do horário, mas assim, como nesse vídeo você vê as pessoas, não é que seja fácil, né? Porque quando te cortam o carro, ou te entrar, mesmo sendo pessoas que você não conhece, você dá vontade de fazer um monte de coisa. Mas, a partir lidar com essas expectativas, com essas coisas dentro da família ou do contexto daqueles que você conhece, eu acho pior pior não, mais difícil do que você estar num contexto de pessoas variadas, porque você tem que lidar com as suas expectativas daquilo que você já espera da minha irmã, do meio, lá, que vai fazer bagunça, e ela sempre age dessa maneira. Então, e aí eu partir desse meu autocentramento para me liberar e também liberar ela, às vezes é difícil, porque isso requer, assim, tipo, se eu der muito mole, ela vai e crau em cima de mim sabe, abusa de mim, sabe? Então, assim, eu acho que eu acho para mim, né, num contexto familiar de pessoas conhecidas, assim, eu acho assim lidar com isso, eu não sei como vocês lidam com isso, ou cada um tem sua dificuldade, mas para mim eu acho assim, tipo, vou trazer essa pessoa, tentar trazer ela e tentar vê-la de uma outra perspectiva. E ela se mostra com a mesma perspectiva que aquela outra, que era mais espertinha lá, já sabia que ela ia se comportar assim, entendeu? Então, essa é uma dificuldade que eu acabo. E talvez na hora que eu abrir mais meu coração, até o comportamento dela se abra também, se seja diferente, ou a coisa aconteça de forma diferente. Eu acho que tem isso também, né? Enfim. Sim, os seres mais próximos são os mais difíceis e desafiadores do nosso caminho. Porque nessas relações muito próximas tem isso, né? A gente conhece, sabe, entre aspas, uma forma do outro agir, conhece a história do outro, mas aí a gente também desenvolve uma forma de agir ou reagir diante daquele outro ser próximo, amado, né? Querido ou não, né? Então, tem um autocentramento de ambas as partes. E tem uma fixação à ideia da pessoa, né? A gente congela, tem uma fixação, assim, como se ela fosse, como diz a Gê falou uma vez, eu achei muito interessante, como se ela fosse foto, né? Não fosse vídeo, assim, que tem movimento, né? A gente congela na experiência como a pessoa é assim, mas ela se manifesta em algumas situações de uma forma ou de outra, não é assim, né? Ela está se movendo, se Aham, manifestando de uma forma ou de outra. Mas é o mais difícil, sem dúvida. E aí isso a gente vai usando para praticar, né, Ana? Vai usando isso, sim. olhando para essa irmã,
desenvolvendo aos poucos, né? Vamos com as 4 flores, depois aí no caminho do Bodhisattva a gente começa as 4 incomensuráveis e vai desenvolvendo. Mas é aos poucos, a gente não transforma assim tão rápido, né? E sempre tem os folgados, né? Nas famílias todas tem, sempre os que são mais folgados, os que são mais proativos e que resolvem. Aí acaba pegando uma parcela maior dessa carga, né? Mas aí a gente vai percebendo e distribuindo para fazer o que é possível, como a Marcele falou. A gente oferece o que a gente pode oferecer, o que a gente dá conta, o que é possível para nós. E o que não é possível, abre mão, sem medo, sem expectativa, sem nada, né? Enfim, acho que é esse o Aham. movimento, né? Quem mais quer falar antes da gente encerrar? 59 já, gente. Vamos fazer nossas dedicações, né? Semana que vem a gente continua. Abrimos só a introduçãozinha do 4 ponto. Eita vida, minha internet está tenebrosa agora. Vamos fazer as pressas antes que eu caia. Opa, este. Preces finais, dedicação de mérito. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Que eu admiro do Dao, pela madrugada, a Chique Malupa, de Salagopa, show. Tudo bem? Obrigada, gente. Deixa eu só ver aqui, a Jacinta falou, pelo menos pode refletir sobre coisas que os outros, sobre o vídeo, né? Pode refletir que os outros vivem experiências que a gente desconhece, que a gente não imagina, né? Obrigada, gente. Até semana que vem. Cuidem-se, tragam o Dharma para a prática diária. Obrigada, Lívia, Beijo, querida. Tchau, queridos. Flores, Obrigada, obrigado, Lívia. gente. Obrigada, Obrigado. Flori. Tchau, gente.